A todos os inabaláveis, um bom dia poderoso. Eu gostaria de dizer, mas não vou dizer, porque já está quase de noite. Mas de qualquer forma, dá para tomar café numa caneca dessas. Aqui está escrito: a todos os inabaláveis, um bom dia poderoso. E na mesma camiseta também está escrito a mesma coisa. Derramei café da caneca dos inabaláveis na camiseta deles durante o café. Bom, enfim, vamos lá. Tudo isso vocês podem comprar pelo link na descrição. Agora, sobre o que aconteceu, e aconteceu muita coisa. Por exemplo, parece que vão demitir Sirski. De repente, como dizem, e nem se passou meio ano, demitiram Fedorov, o ministro da Defesa, e agora Sirski, quem, por quê e para quê. Vamos entender. Zelensky está procurando um substituto para Sirski e está entrevistando os candidatos. Apesar de terem escolhido Sirski como uma pessoa que, segundo rumores, faz absolutamente tudo o que Zelensky manda, então imediatamente todo o peso dos problemas será colocado sobre ele. E será anunciado que foi encontrada uma pessoa confiável, capaz de implementar tecnologias. Dizem que Zelensky pode substituir o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia. E neste fim de semana, ele se reúne com os comandantes militares para ouvir a avaliação deles sobre a situação na linha de frente e entrevistar possíveis candidatos ao cargo de comandante em chefe. E aliás, quem falou sobre isso primeiro não foram os meios de comunicação ucranianos, mas sim o Financial Times. É claro que as fontes do Financial Times são mais confiáveis e seguras que as ucranianas. Isso é muito interessante. Uma fonte do jornal diz que a liderança só mudará sob uma condição: se houver alguém que possa garantir o comando contínuo das tropas em uma linha de frente com mais de 1.200 quilômetros de extensão. Bem, tudo isso se agravou após o conflito entre Fyodorov e Sirski. Diziam que Fyodorov não entende Sirski, Sirski não entende Fyodorov, e Zelensky não entende nenhum dos dois. Por isso, optou por demitir quem causaria menos impacto. O mesmo é contado por outra fonte, mas aqui já com mais detalhes. Por exemplo, conta que Fedorov informou à mídia sobre o bloqueio de Sirski às tentativas de reformar o Ministério da Defesa e acusou Sirski de corrupção. Mas além disso, Fedorov fez muitos elogios à defesa de Kiev por parte de Sirski na primeira semana da invasão e a contraofensiva de 2022 em Kharkiv e Kherson. Na opinião de Fedorov, se a Ucrânia quiser derrotar o inimigo com perdas mínimas, é preciso mudar o comandante em chefe, chefe do Estado-Maior-Geral. Aliás, os apoiadores de Fedorov já dizem que talvez seja necessário trocar também Zelensky, porque Fédia disse isso, e a deputada Kinia declarou ontem que todos os problemas estão lá em cima. Foi surpreendente ouvir isso da deputada Kinia, pois nunca tinha acontecido antes e agora aconteceu novamente. As abordagens de Fedorov e Sirski são muito, diferentes, porque eles tinham opiniões diferentes sobre como conduzir a guerra. O ministro da Defesa, ou seja, Fedorov, via os drones e a automação como o futuro da guerra. E quando o general, inclusive já nos próprios meios de comunicação ucranianos, e até no seu apelido publicam isso, algo que não acontecia antes, continuava sendo adepto do método tradicional, que se concentra na infantaria de assalto e na artilharia. Já os europeus também saudaram Fedorov, porque, bem, ele é um cara muito competente, uma pessoa que veio de baixo e de repente se torna ministro da Defesa. Todos, absolutamente todos esses especialistas de barbearia, desde vários Ukeles até esses mesmos amantes de Rolex, Sternenko e todos os outros começaram a bajular. De repente, Sternenko começou a criticar Sirski e declarou que os comandantes das brigadas ucranianas foram obrigados a gravar um vídeo em apoio ao comandante em chefe Sirski. Ele imediatamente publicou algumas mensagens confusas, onde lhe informam que são necessários vídeos para o Sirski. E diz que em 18 de julho, os comandantes das brigadas receberam uma ordem para gravar até às 17 horas novamente, em 18 de julho, e divulgar um vídeo em apoio ao Sirski. Depois, nas tropas aerotransportadas e nas forças de defesa, ocorreu o mesmo. Comandantes das brigadas foram ordenados a gravar vídeos apoiando Sirski. Militares contrários sofrem repressão e perseguição. Sternenko afirma que um dos militares da polêmica unidade Scala publicou um post contra Sirski e, depois disso, desapareceu. Ou seja, não o post. Aparentemente apagaram a própria conta desse militar. Enfim, é isso que está acontecendo. Esse mesmo sujeito que supostamente está lutando, mas ora está em Paris, ora na Espanha, ora em algum outro lugar junto com essa Alina Mercedes. Afirmou que recebeu, como se chama, uma reprimenda. Esqueci como é em russo, mas vocês entenderam.
Dá pra traduzir isso como uma reprimenda do Sirski, talvez. E o oficial não disse o motivo pelo qual ele poderia ter sido punido, mas pelo menos disse que Mikhail Fedorov é legal e tirá-lo, com palavrões, claro, esses caras não conhecem outras palavras. E tirar o Fedorov é uma ideia muito ruim. E depois esse mesmo Filimonov disse: imaginem o tipo de protesto que pode acontecer se tentarem tirar Sirski. E claro, houve protesto. Milhares saíram com cartazes de papelão, muitos com a mesma frase e letra. Alguns nem sabiam por que estavam ali. Enfim, foi uma espécie de pseudo-Maidan, como dizem, um Maidan de papelão, algo assim. Mas lá, lembra, tinha no filme do Vysotsky, quando o personagem dele, Zeglov, foi chamado de bobo. Não, foi o parceiro dele, quando ele se infiltrou na gangue Gato Preto, se não me engano, que foi chamado de bobo de papelão. Então, é mais ou menos por aí. Pode ser que lá realmente existam alguns que protestam sinceramente. Mas quando você vê algumas dezenas de pessoas e perguntam para elas o que vocês estão fazendo aqui e elas respondem, nós não sabemos, então surgem várias dúvidas. A esposa de Fyodorov, aquele ex-ministro da defesa, imediatamente declarou que de repente ficou com medo. Ela ficou com medo porque a família está recebendo muita atenção da mídia e de vários tipos de pessoas. E ela está preocupada com isso. Eu estou com medo. Ela diz que fica com medo de enlouquecer, de viver em um país onde as pessoas não conseguem parar, no estágio de gratidão pelo resultado, pela defesa indigna, pela justiça e começam a criar um culto doentio à personalidade. E os palavrões de novo, bem, para todos esses personagens, os palavrões são o principal meio de comunicação, não dá para ficar sem eles. Ela disse que nas redes sociais estão divulgando um vídeo de família com o marido, usado nas fantasias das pessoas. Acho tudo estranho, fiquei abalado. Pai, entendo do que se trata. Quem é ela? De onde surgiu? Antes eu nunca tinha visto nenhuma foto da esposa do Fyodorov. E muito menos em contas onde acontece isso que ela está dizendo. Isso é ou uma tentativa de chamar atenção para si mesma, ou algo assim. Bom, talvez tenha sido assim mesmo. Eu não sei. Mas mesmo assim, ela já diz: eu quero muito que minha filha cresça em um país onde ninguém é perseguido e ninguém é transformado em ídolo. Mas há 6 meses, quando o marido virou ministro da defesa, ela não dizia que não queria que a filha crescesse num país com centros de recrutamento militar descontrolados e que perseguiam pessoas só por não quererem lutar. Não houve declaração, mas quando a situação a afetou, ela declarou publicamente que havia um horror no país. Só falou depois que as roupas já estavam lá. Ou seja, é como naquele provérbio: quando prenderam os comunistas, eu fiquei em silêncio. Depois prenderam outros, eu fiquei em silêncio. E quando vieram atrás de mim, já não tinha mais ninguém para falar. Bem, isso vem desde os tempos da Alemanha, daquele próprio Reich. E ela diz que onde as mulheres têm autoestima no país, é lá que ela quer que a filha cresça, onde há dignidade. Caso contrário, vai ser muito difícil para mim explicar para ela por que ela perdeu tantas alegrias da infância só porque nasceu na nossa família. E depois, bem, aí vem essa coisa estranha. Declaração, declaração, declaração. Ela realmente chamou a atenção, mas só por causa dessa declaração estranha, porque de um lado parece sobre culto à personalidade, de outro sobre sexualização, de outro sobre descendentes e de outro nem dá para entender o que é. Tem muito texto, a forma está lá, mas o conteúdo sinceramente é fraco. Talvez isso signifique algo, talvez eu não tenha chegado ao sentido mais profundo, talvez existam 3 camadas de verdade e só alcancei metade da primeira. Mas também há informações sobre a linha de frente. Mais precisamente, sobre as ações que são tomadas para que essa linha de frente não desmorone, nem para um lado, nem para o outro. As forças armadas da Ucrânia destruíram um grande depósito Wild Breeze perto de Moscou. Lá está pegando fogo de tal forma que parece mais um vulcão, é isso aí. E dizem que isso aconteceu na noite de 18 de julho. Drones atacaram massivamente as regiões de Moscou e Tambov. Incêndios atingiram um depósito de petróleo e um centro logístico em Noginsk e Elektrostal. Outro depósito de Marketplace pega fogo em Kotovsk, região de Tambov. Desculpe se errei a sílaba tônica, não sou especialista nesses nomes, são centenas. Enfim, desculpem, podem mandar comentários furiosos. O problema é que os vendedores, que são milhões e dependem desse tal Wild Breeze, não receberam nada de volta. Ou seja, se a sua mercadoria pegou fogo, e lá tinha mercadoria valendo muitos milhões de rublos, então, bem, é você que tem que se virar e recuperar tudo sozinho. Ou seja, não existe proteção. Talvez tenham devolvido alguma coisa a alguém, mas eu já vi isso. Como eu mesmo já trabalhei com comércio na internet, vendendo várias coisas, eletrônicos, por exemplo,
eu imagino o nível de desespero a que esses vendedores podem chegar. Porque se suas coisas pegaram fogo no depósito, realmente ressarcir... Bom, não tem nada demais nisso. No contrato deles não tinha nada disso especificado. E tudo isso pega fogo. Bom, é só olhar para isso e para aquilo. Ou seja, a fumaça lá sobe como se fosse realmente um vulcão. E as nuvens de fumaça já chegaram até Moscou, então imagina a escala desse incêndio todo. Isso aí não são nuvens, é fumaça que está no céu. Fumaça no céu bloqueia o sol, o depósito pega fogo e tudo isso vai subindo cada vez mais. Então é isso aí. O ataque foi relatado por canais de monitoramento e pelo governador da região de Tambov. Ou seja, e aí começou a verdadeira confusão. Alguma coisa tá pegando fogo pra caralho. Algo pegou fogo de repente. Puta que pariu, caralho. Bom, aqui tem um monte de palavrão, isso não é comigo, então... Ah, chão. Bem, só um pouquinho aqui. Isso, aparentemente, é só o começo. E aqui também, aqui já, aparentemente, é o que acontece depois daquela noite que foi descartada, olha... Está pegando fogo de verdade. Zelensky contou por que ele deu a ordem para esse ataque aos depósitos da Wildberry. Acontece que eles estavam sendo usados para as necessidades do exército russo. Zelensky afirmou que depósitos da Wildberry guardavam peças de drones e disse que o ataque dos drones ucranianos foi resposta aos ataques russos à infraestrutura civil da Ucrânia. Mas a Rússia bombardeia e ataca depósitos da Nova Pochta e de alguns supermercados. Em resposta, a Ucrânia, aparentemente, também bombardeia. Enfim, esses bumerangues estão voando para todos os lados. Pessoas comuns sofrem, inclusive os negócios. E os líderes, esses líderes poderosos dos países, dizem que é isso. Vamos até o fim. Os aviões estão voando, vamos bombardear. Zelensky também declarou que... Bem, enfim, lá veio de sempre, nem faz sentido ler isso. Mas também há uma resposta de verdade. Aqui em Odessa, bombardearam o porto. Os portos já foram bombardeados mais de uma vez na Ucrânia. E o problema é enorme, porque a infraestrutura portuária não se recupera facilmente. Lá existe uma grande quantidade de equipamentos únicos. E agora, alguns proprietários de navios cargueiros, que também estão sendo atacados nesses portos, dizem: desculpe, mas não vamos mais fazer negócios com vocês, digamos assim. E fretam navios cargueiros, ou na verdade, os navios partem. Eles enviam para outros lugares. Consequentemente, o destino do grão também é incerto. Os preços caem na Ucrânia, não no mercado mundial, pois não há para onde escoá-lo. Normalmente, a Ucrânia exportava grãos. Uma parte ficava no país, mas a maior era exportada. A Ucrânia é realmente um dos celeiros, não só da Europa, mas também da África e outros países. E agora, de repente, esse celeiro ficou isolado do mundo exterior. E só é possível fazer algo aqui em casos extremos. Bem, por exemplo, uma trégua ou paz. Só em casos assim. Durante o bombardeio, um navio cargueiro foi atingido e danificado. O Ministério da Defesa da Rússia disse que havia descarregamento de munições. Mas aqui, no geral, as partes, como de costume, culpam umas às outras. Ou seja, é como o ditado: o cuco elogia o galo porque o galo elogia o cuco. Mas aqui é o contrário. Eles se acusam o tempo todo. Alguns dizem que uns ou outros são ruins. Não, aqui são terríveis, e nada está bom. Na Crimeia, depois, ainda continua um grande problema com a gasolina. Aqui, o chefe da Crimeia conta o seguinte: então, sobre o combustível, infelizmente, não haverá venda garantida de gasolina nos postos diariamente. Ou seja, ainda não conseguimos formar horários exatos. Por isso, a tensão vai continuar por algum tempo. Quanto à energia elétrica, é impossível hoje criar um cronograma que distribua uniformemente a energia elétrica na República da Crimeia. Como já disse, após o fim da crise e atingidos os objetivos do chefe de Estado, explicarei tudo em detalhes. Por ora, explicarei a situação, a razão e a relação de causa e efeito. Bem, enfim, é isso, ou seja, também é extremamente difícil. Tanto de um lado quanto do outro, tudo está cada vez pior. Mas mesmo assim, ambos os lados dizem que temos democracia, que está tudo ótimo, que o inimigo foi derrotado e que a vitória será nossa. Essas palavras são repetidas quase diariamente. Os velhos símbolos já se desgastaram e não podem mais. Vamos analisar os líderes poderosos ainda não desgastados. O primeiro é esse personagem, que está nos Estados Unidos desde 2022.
Ele olha para a tela com severidade e fala que não se deve deixar as pessoas saírem do país. Ele mesmo. Imagine só, que intensidade de emoções, que nível de loucura. Tem esse personagem aí que, pelo que eu entendo, ainda recebe dinheiro como deputado. Esse personagem está lá nos Estados Unidos e fala que é errado deixar as pessoas saírem da Ucrânia. Mas aqui, acho que só um profissional pode ajudar. Só que não um especialista em economia ou ciência política, mas alguém mais da área médica. Continuação, vamos começar. Também acho errado e criminoso que as autoridades permitam a saída de todos os jovens ucranianos do país. Então vai para a Ucrânia. Você também ainda não é tão velho, acho que ainda está longe dos 60. Vá para a Ucrânia e defenda o país. Já que você acha errado, em vez de ficar pulando na sua cozinha de sempre. Então volte. Ah, Sentar na tole sem sotaque significa participação, mas não só isso. nós. Diz a pessoa que está nos Estados Unidos, nós. Não se trata só do recurso de mobilização, mas também sobre o futuro da Ucrânia, pois essas pessoas ocupavam cargos que agora estão vagos e não há como preenchê-los. Em geral, parte desse recurso de mobilização está sentado em sua cozinha e pulando, dizendo que as pessoas devem ir para a linha de frente e morrer. Bem, porque aqui estamos nós. Nós, diz ele. Depois tem também esse personagem aqui, é mais um desses frequentadores de barbearia, contando que as pessoas estão voltando, ao que parece, do SZCH, do ausência não autorizada da unidade, direto pra frente, pra, bem, alguma coisa. O jovem Lenin agora não é mais o jovem Lenin, nem Elton John, é a versão cibernética do Lenin. Isso é de uma realidade paralela. Da esquerda veio até nós Vladimir Ulyanov, que se transformou nesse tipo de ciborgue, uma espécie de herói cibernético. E o paletó continuou o mesmo. A gravata continuou a mesma, mas todo o resto mudou. Vamos ouvir. Aparece Poten. Poten Uvaziev ainda é o comandante da brigada Pipershuya. Uma coisa não mudou. Cyberlenin dorme, assim como em todas as outras versões, quando esses personagens contam alguma coisa, esse jornalista dorme e aparentemente tem sonhos bons, aparentemente agradáveis. E não importa qual vídeo mandem, muito obrigado a quem envia. Ele está dormindo em todos eles. Isso é simplesmente insano. Às vezes ele se anima de repente, mas depois essa empolgação passa e os olhos se fecham novamente. No celular aparece que está a caminho, indicando que a pessoa já pode ir para a unidade militar sem impedimentos. Isso é de verdade. É muito legal. Para quem quiser, pode ir sozinho até a unidade militar. É assim. Poxa, ainda bem que o cara te avisou, Vadim. Ponca. Ponca disse que dá pra voltar pra unidade militar, ir pessoalmente, com as próprias pernas, acredita? Ninguém sabia disso. E todo mundo se esconde. Não querem brincar de exército, só que as pessoas nem sabem que podem ir lá. Ah, poxa. Já temos pessoas que voltaram. Temos cargos assim, por isso estas são as condições. É nisso que vocês vão andar e é com isto que vão trabalhar. Vocês vão andar nesse cavalo até aquela linha de árvores. Uma oportunidade maravilhosa, na minha opinião. Perfeito. E tem também aquele personagem sanguinário. Ele está sempre soltando umas ideias sanguinárias lá na cozinha dele. Sendo naturalmente um docinho dispensado da mobilização, com uma aparência nada ameaçadora. Mas as ideias dele são pesadas, e ainda diz que na Rússia não tem gasolina. É assim que vem a análise profunda dos docinhos. Em seguida surgem mais vídeos na internet. Até engasguei de tanta emoção. Os russos literalmente choram por terem conseguido abastecer seus carros. Você acabou de me interromper. Era uma notícia muito interessante. Eles cancelaram como é mesmo, eles tinham que entregar os cavalos iam ser entregues para carne, 1000 cavalos. Eles decidiram guardar para usar depois, pois falta combustível. Estão voltando aos cavalos. Obrigado. Com os ouriços dos matagais. Entendi. Bem, e o último convidado de hoje no nosso estúdio é Omelian. Esse é mais um personagem tão interessante quanto possível. Resumindo, Omelian está respondendo a si a um processo criminal por enganar militares. Tipo, ele dizia que serviu, mas na verdade ele não serviu. Lá no geral, abriu-se todo um processo criminal. Ele imediatamente pegou suas coisas e foi para o Reino Unido. E agora do Reino Unido, ele fica por lá. Esse é um homem respondendo a processo criminal por fugir do serviço militar. E discutem que, vejam só, outras pessoas não querem servir no exército. Agora imaginem o quanto esses programas de TV se comprometem, onde aparecem esses personagens, tipo Melnichenko ou aquele Omelian, que junto com Elon Musk nunca construiu o Hyperloop na Ucrânia. Como dizem, lupo é lupo, pupa.
Lupo atrás da pupa. Mas a pupa, vocês sabem, já foi embora, então, Omelian. Ele acha que quem foge do serviço militar deve ir para o exército, exceto Colianta, pois é herói de guerra. Uma vez ele mandou uma foto de alguma trincheira perto de Kiev, onde a perna dele estava enfaixada com uma única camada de gaze. Ele não contou que o osso dele foi quebrado por um tiro, aparentemente de algum tipo de Borshkemet inimigo. E escuta. Que você está servindo para aprender uma profissão, não como comandante. Aqui está ela. Que você está sendo enviado rapidamente pelo governo, não passou nem por uma cerveja, sem água e sem tempo. Então se você foi para o exterior, então se estão mandando direto para o restaurante. Aparentemente, todos, o comandante de todos de uma vez. Ah, tudo bem, soldadinhos. Hoje se divirtam. Aqui está o dinheiro para o restaurante. Quanto mais luxuoso, mais poderoso e vocês podem comer. Mas geralmente esses soldadinhos não são pessoas da rua, e sim representantes dos deputados. Tipo vários sujeitos como Omelian e outros. Mais poderosos ainda, entendeu? Você, como operador de drone, mantém a posição. Porque o ponto-chave não está onde o pé é pego, mas sim onde você controla o fogo. No Reino Unido, por exemplo, é possível controlar um drone, sim. E pronto, não tem como desligar, tudo certo, pode trabalhar com as mãos. Encontrei no Reino Unido uma nova fronteira. Pode até dar esse nome ao livro. Memórias de Omelian, a nova fronteira. Em Londres, 95%. Você está sob o comando de comandantes de combate competentes que cuidam da sua vida e saúde. Depois de 2 ou 3 anos no exército, você volta, o Estado te requalifica e se perdeu sua profissão ou não tinha uma nova, recebe um posto de trabalho. Bem, de novo, com tudo isso... surge uma pergunta. Por que fugiu então, se tudo é tão poderoso assim? Por que não se requalificou como um cozinheiro de assalto ou um economista de assalto? E eles? Mas ao que parece, Omelian é mais necessário na Grã-Bretanha do que, na verdade, na Ucrânia. Mas fazer o quê? É assim mesmo. Tchau, pessoal!